Hoje é dia de alegria! Juntos! Eu hoje acordei cantando com o louvor do Senhor em meus lábios brotando. Eu hoje acordei cheio de alegria, pois tudo novo se fez neste novo dia. Eu hoje acordei cantando com o louvor do Senhor em meus lábios brotando. Eu hoje acordei cheio de alegria, pois tudo novo se fez neste novo dia. Eu hoje acordei olhando para os montes, a noite se foi, o sol já raiou, brilha no horizonte. Eu louvo ao Senhor, que é o meu socorro, é minha esperança, minha segurança, nos seus braços eu corro. Eu hoje acordei cantando com o louvor do Senhor em meus lábios brotando. Eu hoje acordei cheio de alegria, tudo novo se fez neste novo dia. Eu hoje acordei com gratidão, pois Deus transformou, também renovou meu coração. A Ele eu canto, erguendo as mãos. Ele é minha glória, a minha vitória e a minha canção. Aleluia! Eu hoje acordei cantando com o louvor do Senhor em meus lábios brotando. Eu hoje acordei cheio de alegria, tudo novo Ele fez neste novo dia, pois tudo novo se fez neste novo dia, pois tudo novo se fez neste novo dia. Glória a Deus. Olá, boa noite. Mais uma vez aqui, começando um dos nossos cultos semanais. E hoje é dia 12 de outubro de 2022. Hoje é comemorado o Dia da Criança. E nós já começamos esse culto com essa música que você terminou de ouvir, com as crianças cantando, que hoje elas acordaram cantando, acordaram louvando, agradecendo e engrandecendo a Deus. E é muito bom a gente ouvir essas músicas de vez em quando, não é? Umas músicas mais infantis, que falem mais a linguagem delas, para que elas se achem, se encontrem melhor nessas músicas. E hoje, durante todo o culto, as músicas serão cantadas por crianças e para crianças. Então, coloca seus filhos aí também, para eles ouvirem, aprenderem essas músicas, que eles vão poder louvar com a linguagem deles também. Nós vamos continuar agora lendo um texto bíblico que está lá no Salmo 105. Eu vou convidar você para ler comigo e depois nós vamos cantar junto com as crianças. Elas vão cantar uma música que fala aprendendo a adorar, aprendendo a louvar. Mesmo sendo criança, serei sempre feliz
com Jesus, que é o meu rei. Então vamos ler esse texto bíblico agora e depois vamos cantar e depois você volta o vídeo para as suas crianças ouvirem novamente e aprenderem essas músicas, tá bom? Vamos então ler. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Queridos irmãos, saúde e paz, sejam muito bem-vindos para mais um culto do meio da semana. Tem criança nessa casa? Tem criança nessa igreja? Tem criança nessa família? Tem que ter, mesmo quando a gente envelhece. Hoje é dia das crianças, dia 12 de outubro. E no dia de hoje, vocês já puderam aí, ouvir cânticos infantis. E nesse momento a gente vai fazer uma reflexão sobre esse tema, na expectativa de que alguma criança possa assistir esse culto, que é difícil, mas acima de qualquer coisa que você que me vê, me ouve, que é adulto, já é idoso, já é um cinquentão como eu, ou está na juventude madura, possa lembrar da sua infância. Uma coisa que eu sempre peço a Deus, que no decorrer da minha vida, apesar de todas as lutas que possamos viver, que eu nunca venha perder a alegria, o brilho nos olhos de menino, que eu possa estar sempre com aquela expectativa de que alguma coisa nova vai acontecer, e sempre me alegrar diante de Deus e também junto com as pessoas com as quais eu gosto muito de estar. Então, no dia de hoje, quando a gente pensa
no reino de Deus, não tem como nós não pensarmos daquele episódio que os evangelhos nos contam, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quando Jesus estava com os discípulos e as crianças queriam chegar próximas de Jesus e os adultos impediam que elas chegassem até ele, quando ele diz: deixai vir a minhas criancinhas ou as crianças, das quais é o reino dos céus. Quando nós olhamos, irmãos, para esse evento do Cristo, o Criador encarnado, o Filho de Deus, nós vemos Jesus acolhendo aquelas crianças que dentro daquela sociedade não tinham a preeminência que tem hoje e o cuidado de hoje. Elas estavam em último lugar, até mesmo para comer. Hoje a gente se preocupa, em primeira coisa dar logo um lanche para as crianças, quando vai almoçar, os pais fazem. Na cultura daquela época, até hoje na cultura do Oriente Médio, não funciona muito bem assim. Quando nós pensamos naquele momento em que Jesus abraça aquelas crianças, Jesus as protege. Jesus nos ensina que precisamos proteger as crianças. E de que forma a gente protege as crianças que estão ao nosso lado? Amando nos primeiros momentos, ensinando o que é amar. Eu não sei se você foi amado quando criança. Eu louvo a Deus por ter sido amado pelos meus pais e não senti nenhuma escassez desse amor no decorrer da minha infância, considerando que ela foi até 10, no máximo 12 anos de idade. E memórias muito boas. Talvez você que participa desse momento não tenha tido esse amor. Talvez a ausência de um pai, por um motivo que pode ser o falecimento, pode ser o abandono, às vezes por causa de uma mãe também, às vezes por causa de carinho, às vezes porque o seu pai ou sua mãe não tinham tempo, ou porque eles não aprenderam muito esse negócio de amor e talvez não tivesse tanta sensibilidade. Mas eu queria que nesse momento você pudesse exercitar a sua memória e trazer ao seu coração, à sua alma, tempos bons de criança, ou depois desse culto acabar, ou no dia de amanhã, quando a gente fazia tantas coisas boas. E essas memórias nos ajudam muito à proporção que a gente envelhece. Jesus então acolhe aquelas crianças, porque naquele momento as pessoas que estavam em volta achavam que não era importante para Jesus e que aquelas crianças não precisariam ouvir aquilo ali. Talvez porque elas fossem crianças, elas fossem imaturas. E Jesus estava falando de coisas muito profundas que estaria fora da agenda delas. No entanto, quando Jesus as traz para próximo de si, Jesus fala que delas é o reino dos céus. Jesus, quando fala isso, irmãos, ele fala da simplicidade da criança. Quando Jesus pega as crianças, fala que elas precisam de ajuda, que nós precisamos ser iguais às crianças, que nós precisamos sempre buscar a simplicidade da criança. Aquelas crianças que nós fomos, algumas mais levadas do que outras. Eu já aprontei umas coisinhas quando era menino, né? E nesse processo de aprendizado tinha disciplina, lógico, tanto da minha mãe quanto do meu pai, assim como na escola, na igreja. E Deus foi me ensinando os limites da minha vida a partir da minha infância. Jesus então fala isso de uma forma muito profunda para aqueles que estavam em volta, porque para entrar no reino dos céus você tem que entender que não é mérito seu. Se nós recebemos o Evangelho como crianças, vamos sempre entender que Deus vai cuidar da gente. Em todo tempo Ele vai nos proteger, em todo tempo Ele vai prover as nossas necessidades. E por isso nós chamamos Deus de Pai. Por isso que Jesus nos ensina a orar chamando de Pai Nosso. O Pai é nosso, não é Pai meu. Jesus poderia dizer, meu Pai, né? Mas Ele diz Pai Nosso. Ele divide o Pai conosco. Quando Jesus então chama aquelas crianças para estarem em volta e repete, diz essa frase de que delas é o reino dos céus, é para que nós entendamos a sensibilidade e a sensibilidade daquilo que Jesus ensina, que até uma criança pode aprender. Quando nós olhamos para a história da igreja e para a história da liderança, 80% da liderança que existe hoje em nossas igrejas, de um modo geral, foram crianças que foram salvas por Jesus. Foram crianças que conheceram Jesus desde cedo e hoje estão liderando a igreja no mundo todo. E eu não sei se você foi salvo por Jesus ali na infância, né? Eu recebi Jesus, eu professei a minha fé com 10 anos de idade,
Fui batizado nessa idade com a certeza absoluta de que Jesus era o meu Senhor. E pela graça de Deus, até o dia de hoje, quando você está me vendo nesse vídeo, nesse dia 12, o que seria de mim se não fosse Jesus ter me encontrado, ter me recebido, ter me aceito, ter me pego como uma criança e falado para mim, filho, o reino dos céus é teu, assim como para você também. Quando nós olhamos para Jesus cuidando das crianças, nós precisamos cuidar delas. Hoje, vendo uma reportagem, hoje é terça-feira, já entardecendo aqui, vendo a reportagem hoje à tarde, diante do cenário difícil que o mundo está vivendo e que o Brasil também, por causa da pandemia e tantos outros fatores, nós estamos com mais de 7 milhões de crianças que vivem abaixo da linha da pobreza. Nós temos 2 milhões de crianças que vivem em situação de risco. Quando a gente anda pelas calçadas, quando a gente anda pelas casas, os abrigos, quando a gente anda por lugares onde as drogas são distribuídas ou vendidas, a gente vê tantas crianças por ali. E nesses anos todos de ministério, quantas crianças eu já vi sendo destruídas pelo pecado, crianças sendo maltratadas dentro das suas casas e muitas vezes discriminadas dentro de nossas igrejas. Eu louvo porque agora, depois da pandemia, nossas crianças voltaram à convivência da igreja, na escola bíblica dominical, nos encontros, e domingo teremos um dia especial e daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Então, você esqueceu aquela criança que você era? Porque criança não guarda mágoa, não guarda tristeza, a criança é pura. A gente sabe que a proporção que a gente vai crescendo, o pecado que habita em nós vai se revelando. Mas quando nós entendemos a proposta de Jesus, é que o reino de Deus é tão bom que criança pode estar e todos nós também. Que você no dia de hoje, nesta noite, possa agradecer ao Senhor pelo fato de ter vivenciado a fé e vivê-la como criança. Precisamos, o mundo está muito pesado, as coisas estão muito difíceis. E tem pessoas que às vezes, por não ter vivido uma boa infância ou não ter entendido o evangelho, tornam-se pessoas pesadas, sombrias, legalistas, hipócritas, em que muitas vezes as próprias crianças não conseguem, adolescentes, jovens, estarem nas nossas igrejas diante do testemunho de alguns adultos que esqueceram que um dia foram crianças. No dia de hoje também eu gostaria de lembrar do próprio Cristo como criança. O único momento que nós temos numa narrativa da infância tardia de Jesus, com 12 anos de idade, é lá em Lucas no capítulo 2, quando a família tinha ido para Jerusalém, para Páscoa, para celebrar. Eles voltam então, e eles voltavam em caravana. 3 dias depois eles foram sentir a falta de Jesus. Eles voltam, enquanto Jesus lá no templo, ele conversando com os doutores da lei. O texto vai dizer que ele interrogava. Eu fico imaginando Jesus perturbando aqueles homens. O texto diz que eles vão dizer que a inteligência de Jesus era maravilhosa, era extraordinária. Jesus sabia da sua missão. E aí quando José e Maria chegaram preocupados, eles simplesmente respondem: não sabem que eu estou cuidando dos negócios do meu pai? Que negócios eram esses? O reino de Deus. Deus é tão sábio, Deus é tão amoroso, tão maravilhoso, e Deus respeita tanto a sua criação, eu sempre falo isso, que quando ele veio morar entre nós, ele não veio adulto. Ele foi para o ventre de uma mulher, ele foi para o ventre de Maria, ele foi gerado naquele ventre santo. Maria se tornou a bem-aventurada. E muitos, infelizmente, no dia de hoje, estão adorando uma suposta imagem de Maria. Maria era uma mulher como todas as outras, mas ela não foi uma mulher comum. Deus a escolheu com um propósito. E Jesus vivenciou tudo isso. Que privilégio Maria teve de criar o Cristo. Que privilégio Maria teve, quanto ela não aprendeu com Jesus e quanto ela não ensinou a Jesus também na sua caminhada de amadurecimento. Aquela que amamentou o Cristo. Louvado seja o nome de Deus pela vida de Maria. E um dia, se Deus permitir, nos encontraremos com ela no céu. Mas não ela à destra de Deus, porque sabemos quem está à destra de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para a história da vida de Jesus, quando nós olhamos para tudo que acontece no Evangelho de Cristo,
Como é bom saber que Deus, Ele procura nos ensinar a viver os ciclos da nossa vida, a amadurecermos à proporção que vamos envelhecendo, que vamos tomando decisões. Então Jesus, a Bíblia nos dá essa narrativa. Não temos mais nenhumas outras informações. Temos livros apócrifos que falam de uma infância de Jesus no Egito, de outras situações, e que não entrou no cânon judaico, não entrou na narrativa da Bíblia, por entendermos os estudiosos, os teólogos, os mestres daquela época, por entenderem que não condizia com a proposta da missão de Jesus. Mas isso basta para nos mostrar a responsabilidade de um menino de 12 anos. E muitos de nossos filhos, sobrinhos e netos também são responsáveis e podem, com sabedoria, ensinar coisas para a gente também. Precisamos apenas ter o ouvido atento. Pregando outro dia, contei uma ilustração de um pastor que eu tive a oportunidade de ler, né, pastor Tim Keller. Ele diz que em 1977, quando ele pregava sobre amor ao próximo, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando ele estava então cumprimentando as pessoas na porta, veio uma menina, início de adolescência, e perguntou para ele assim: pastor, quando você pregou e falou de amor ao próximo, será que eu entendi certo? Então o senhor está dizendo o seguinte: eu estava num concurso de beleza, eu e uma amiga minha. Só que ela ganhou o concurso de beleza e eu não ganhei. O senhor está dizendo que eu tenho que me alegrar com ela da mesma forma, como se eu tivesse ganhado o concurso de beleza? E o pastor falou assim: não tinha pensado dessa forma, mas você interpretou corretamente. Aí ela até fez uma crítica. Esse evangelho é ridículo. Ela entendeu a proposta do evangelho, mas ela não tinha maturidade para compreender e absorver que a gente se alegra com a vitória dos outros, a gente não quer o mal dos outros. Então, por isso, precisamos estar atentos ao que Jesus nos ensina. Quando nós seguimos um pouco mais e pensando sobre mais duas crianças na Bíblia, né, menina, não tem como não pensar na escrava de Naamã, na serva de Naamã, lá em 1 Reis capítulo 5, todos nós conhecemos essa história. Naamã era um comandante, era um general, e ele tinha lepra, mesmo sendo levada cativa para lá. O texto vai nos dizer que quando ela trabalhava lá na casa de Naamã, em determinado momento servia a esposa de Naamã, ela diz assim: se o meu senhor estivesse lá em Israel e ele pudesse estar com o profeta de Deus Eliseu, ele com certeza seria curado. Aquela menina, queridos irmãos, que nós não temos o nome dela, mas conheceremos ela também na eternidade, ela mesmo sendo inexperiente da vida, mesmo estando sofrendo um abuso de perder a liberdade no seu país, sendo levada como escrava para outro lugar, ela não perdeu a liberdade de falar do amor de Deus. Ela poderia guardar no seu coração essa informação e pensar assim: tomara que esse desgraçado desse Naamã, desse general, desse comandante, desse senhor de escravos, tomara que ele apodreça com lepra, porque ele está me atormentando, ele está oprimindo o meu povo. Mas não. Ela falou do amor de Deus, ela falou da graça de Deus, que estava personificada no profeta Eliseu. E aquele homem acredita na palavra daquela menina. E aquele homem vai até Eliseu. E todos nós sabemos que Eliseu recebe de uma forma até meio grosseira, né? Não recebeu pessoalmente, simplesmente disse para ele: vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Ele não quis ir no momento, a vaidade, a altivez e tudo mais, tantos rios melhores. E o Jordão não era tão bom dentro do contexto que ele falava, e ele foi aconselhado e ele foi. E ele mergulhou a primeira vez, estava leproso, mergulhou a segunda, estava leproso, mergulhou a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e na 7ª vez ele se tornou limpo. Esse episódio nos ensina a obediência, a perseverança, a fé, a coragem. Mas se Naamã foi lá com todo o seu poder, com toda a sua riqueza, com toda a sua autoridade,
Ele só foi lá porque uma menina, simples menina, escrava, tinha conhecido Deus, conhecia Deus, sabia de Eliseu, ouviu falar de Eliseu, ouviu os ensinos de Eliseu. Ela estava inteirada dentro da sua comunidade. Nossos filhos estão, irmãos. Falo sempre isso na igreja. Que igreja nós vamos deixar para os nossos filhos? Que igreja nós vamos deixar para os nossos netos? Para as nossas crianças que estão lá na igreja, que é a nova geração da PIB de Cascadura, da qual eu tenho investido muito. Não adianta nada nós termos um discurso religioso, sermos adultos ou idosos e vivermos num mundo estranho de religiosidade e não deixamos nada, nenhum legado para essa geração. Me preocupo muito, meus filhos já estão grandes, minha filha é 26, Gabriel mais novo já tem 18, mas quando eram pequenos, plantamos, semeamos no coração dos dois o amor por Jesus. E graças ao Pai eles caminham conosco. Mas mesmo que amanhã eles não caminhem comigo com Rosana geograficamente, que a Milena e o Gabriel possam caminhar com Jesus por toda a eternidade. Quando nós olhamos para essa menina, ela colocou em risco a sua vida, poderia tomar um tapa na cara, poderia tomar uma chicotada, poderia ser morta ou levada para outro lugar. Mas naquele momento, ela dividiu com o inimigo a sua fé. Talvez precisamos pensar igual essa menina em tempos de eleição, de tanta fake news, de tanto ódio, de tantas mentiras, de tantas coisas horríveis que temos ouvido. Precisamos aproveitar as oportunidades para falar desse Deus que salva qualquer um, que salva os piores pecadores do mundo, até políticos Jesus salva. Não é verdade? Aleluia por isso. Mas termino a reflexão do dia de hoje, desta noite, com o pequeno Samuel. Todos nós também conhecemos a história de Samuel, de Ana, de Eucana. Ana era estéril, esposa de Eucana. E quando Penina era outra esposa de Eucana, que já tinha filhos, zombava de Ana, até um dia que eles foram ao templo, ao tabernáculo orar, e Ana fez um voto ao Senhor, aclamou o Senhor por ter um filho. E ali Deus falou com ela, e naquilo que foi falado 1 ano depois, Ana estava grávida de Samuel, que significa eu pedi ao Senhor. E ela fez um voto de consagrar Samuel ao trabalho do Senhor. E quando ele estava numa idade adequada, ainda menino, não sabemos a idade certa, mas vamos imaginar 7, talvez 8 anos de idade, um pouquinho menos, ele foi lá, para a casa do Senhor, onde o sacerdote ali foi cuidando dele. O texto vai nos dizer que em determinado momento Deus falou com Samuel, mas ele achou que fosse Eli, e vai lá no quarto de Eli. Isso acontece 3 vezes. Foi quando Eli diz assim, olha, é o Senhor falando com você, responde ao Senhor, fala que o teu servo ouve. E quando Deus falou novamente com Samuel, ele respondeu, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus estava falando com um menino. Deus estava preparando um menino que seria um dos maiores profetas daquele tempo, da sua geração. Ele foi o último juiz, e profeta de Deus. Ele substituiu Eli. Deus sabia que Eli ia se corromper lá na frente. Era um sacerdote corrupto, religioso, seus filhos também, Ofni e Finéias. E Deus vai falar com o próprio Samuel lá na frente, que Deus ia tirar a família de Eli da existência do povo de Israel. Isso acontece. Eli, então velho, aos 99 anos de idade, cego, obeso, vê a arca da aliança sendo levada pelos filisteus, e quando recebe a notícia, ele grita Icabode, cai para trás e morre. Icabode significa em hebraico, foi-se a glória de Deus. Samuel estava sendo preparado por Deus há anos, irmãos. Há anos. Valorize o seu filho, valorize o seu neto, seu sobrinho, um aluno, um vizinho. Fale de Jesus para ele. Nós não sabemos o que essas crianças serão. Lá na nossa igreja, na retomada das atividades, temos feito o possível, capacitando pessoas, investindo, para que Jesus possa salvá-las. A gente é só ferramenta. E poder ver novos missionários, novos pastores, novos evangelistas. Assim como eu,
como você, como tantos outros que foram salvos na infância. Que nós possamos levar a verdade para elas. Então Samuel vai sendo educado, vai sendo ensinado, e é boca do Senhor, vai ungir Saul, vai ungir Davi. É um homem sábio, um homem que deixa um legado maravilhoso para a sua geração e para nós hoje também. Como é bom saber que Deus acredita nas crianças, que Jesus acredita nas crianças, que o reino de Deus acredita nas crianças. Então nós precisamos também. E aí, irmãos, como eu falei, testemunhando, cuidando, protegendo, dando exemplo. Você tem sido exemplo para as crianças da sua casa. Elas veem você como uma referência de fé, como um pai amoroso, como um pai servidor, como uma mãe de fé, como uma avó crente, como um avô santo. Ou você que me vê agora, que é professor ou que atua com crianças, as pessoas veem você como essa referência, você que tem que responder. Amém? Que essa breve reflexão traga à sua mente coisas boas da sua infância. E talvez coisas que Deus prometeu para você lá, ou decisões que você tomou lá na sua infância, início de adolescência e não cumpriu. Quem sabe vai ser agora que Deus vai te chamar para salvar crianças. Eu espero que nós consigamos desenvolver muitos projetos em nossa igreja nesse novo ciclo, olhando para os 90 anos da nossa igreja, olhando para uma nova geração de discípulos, investindo, plantando a boa semente no coração de meninos e meninas, para que eles possam levar a mensagem na geração deles. Amém? Diante disso, lembrando que no próximo domingo teremos culto normalmente, EBD às 9, culto às 10, mas daremos ênfase para o Dia da Criança. À tarde vamos ter de 1 até as 4 brinquedos, almoço, música, uma farra santa lá. Você pode trazer ou levar uma criança. Você só precisa ligar para a Catiene. O Gesimar vai botar aí para a gente agora o zap da Catiene. A gente está com um probleminha no telefone da igreja. Então nesse zap você vai inscrever essa criança, seu filho, seu neto, seu sobrinho, vizinho, não tem problema. É só para a gente se planejar, para que no domingo já esteja tudo organizadinho. O que a gente vai fazer? Quantas crianças vão ter? 20, 30? Não sabemos. Ok? Participe. Aproveite essa semana e invista na vida de uma criança. E aí, queria desafiar você, né? No mesmo zap da Catiene, queria desafiar você a pegar uma foto sua quando você era criança. Se você já tem ela digitalizada, manda mensagem para a Catiene. Se você não tem, vai lá naquelas fotos antigas, se você já tem cabelo branco igual a mim, tira a foto da melhor forma possível de você criança, tá bom? Bonitinho, arrumadinho, ou todo sujo, sei lá, aprontando alguma coisa, e a gente vai tentar fazer um negócio bem bacana para domingo. Combinado? Entre nessa, faz parte, lembra do tempo de criança, para que a gente possa em todo tempo, como filhos de Deus, filhos amados de Deus, estarmos cuidando uns dos outros. Amém, queridos? Deixa eu ver aqui, algum anúncio? Não, vamos orar uns pelos outros, vamos continuar orando pelo Brasil, pelas eleições, para que brevemente nós saibamos quem será o novo presidente do Brasil. Agora temos que continuar orando pelo Cláudio Castro, que foi reeleito governador. A gente ora pelo prefeito Eduardo Paes. E assim vamos cumprindo a palavra do Senhor, orando por todas as autoridades. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá.